Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Escravidão no Tempo de Paulo. Temos aqui dois textos que servem como base para o nosso estudo hoje. São textos, na verdade, paralelos. O primeiro deles de Efésios, capítulo 5, aliás, 6, versos 5 a 9, que diz assim: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tendo deles como vosso, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O texto paralelo a esse vai se encontrar em Colossenses no capítulo 3, versos 22 a 25, que diz: Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Antes de podermos aprofundar no nosso estudo de hoje, eu quero convidá-lo a orar comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela certeza que temos de que todas as injustiças feitas nesse mundo são vistas pelo Senhor e no tempo certo o Senhor entrará em juízo e fará justiça aos teus servos. Pedimos que nos ajude a entender esse tema tão complexo que vamos estudar hoje. E ao mesmo tempo colocamos diante do Senhor cada pedido que veio para a nossa comunidade de oração, bem como também submetendo ao Senhor toda a nossa vontade, disposta a receber do Senhor aquilo que o Senhor achar que é melhor para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Textos como esses que lemos a respeito da vida do escravo naquela época fazem com que muitas pessoas olhem para a Bíblia com desconfiança, entendendo que o apóstolo Paulo, nesses textos, estava endossando a escravidão. Bom, e quando você vai ler textos, por exemplo, como de 1 Pedro, capítulo 2, versos 8 a 25, Pedro vai dizer a mesma coisa: servos, sede submissos, como com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus? Porquanto para isso mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse texto de Pedro, então, é muito mais ainda intenso quando ele vai dizer que mesmo que o senhor desse escravo, que agora era cristão, mesmo que esse indivíduo fosse mau, ele deveria se submeter a ele. Quando você vai ler isso, então, quando você vai para a carta a Filemão, desses três textos que lemos, dois deles foram escritos na mesma época. A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses foram escritas no mesmo período. Paulo estava preso em Roma. E ainda uma outra carta foi escrita nessa mesma época. A carta
A Filemon foi escrita ali. Filemon é um crente, muito provavelmente da cidade de Filipos, que Paulo havia alcançado para o ministério, e Filemon era um indivíduo cristão que possuía escravos. Um desses escravos fugiu, Onésimo, e foi parar em Roma. De alguma forma, Paulo o encontrou. E esse indivíduo agora se encontra com Cristo Jesus. E o que Paulo vai fazer? Paulo vai escrever uma carta para Filemon e vai dizer: eu estou enviando Onésimo de volta. Se ele te deu algum prejuízo, coloque na minha conta que eu mesmo pago quando voltar. Trate-o como se você estivesse tratando a mim mesmo. Quando você olha e fala assim, poxa, Paulo foi um camarada terrível, porque ele vai devolver um escravo fugitivo para o seu senhor? Parece que as coisas não fazem sentido quando você olha para esses escritos sob uma perspectiva moderna ou pós-moderna, de uma sociedade ocidental. Precisamos nos lembrar de como era o mundo na época em que Paulo esteve aqui, andando por essas ruas empoeiradas daquela região, tanto da Europa como também da Ásia e do Médio Oriente. A escravidão era uma realidade naquele tempo. O Império Romano foi construído com o sangue e o suor dos escravos. 60% da sociedade romana era composta por escravos. E haviam leis muito rígidas em relação a escravos. A lei romana, o direito romano, mencionava que um escravo que fugisse do seu senhor e fosse apanhado, ele não tinha sequer a possibilidade de ser perdoado por seu senhor. Se ele fosse apanhado, ele tinha que ser crucificado. Isso se tornou proverbial no ano 73 a.C., e Paulo sabia disso, quando uma revolta que havia sido feita por Espartacus, juntamente com um grupo de cerca de 73 escravos, que acabaram se rebelando contra a casa de Batiaco. Esse Batiaco era um romano que tinha uma escola de gladiadores na sua própria casa. Esses indivíduos se revoltaram, conseguiram pegar facas de cozinha e com essas facas eles conseguiram atacar os guardas da casa de Batiaco e então fugiram. No caminho se depararam com uma carruagem, uma carroça que carregava armas para os gladiadores. Eles se armaram com essas mesmas armas e a partir daí um processo de fuga em relação aos romanos aconteceu. Os romanos não toleraram isso. Com o passar dos anos em que essa revolta aconteceu e se tornou proverbial em todo o Império Romano, mais e mais escravos começaram a fugir dos seus senhores e se uniram a essa mesma causa. O fato é que, depois de 3 confrontos diretos com legiões romanas, em 2 dos quais Espartacus, junto com seus homens, foram vitoriosos, no terceiro, eles foram derrotados. E 6.000 escravos foram crucificados na Via Ápia, uma via que levava para Roma. Não que os romanos queriam perder uma mão de obra como essa, mas o fato é que a lei deixava claro que um escravo fugitivo, uma vez capturado, ele deveria ser crucificado. Não havia qualquer tipo de misericórdia para escravos fugitivos. Então, quando você vai analisar por essa perspectiva, quando Paulo encontra Onésimo, Onésimo aceita Jesus, ele envia agora Onésimo de volta para o seu senhor, Filemon, mencionando, receba-o agora como irmão em Cristo. Porque quando ele foi embora, ele tinha ódio de você, mas agora ele o ama como a Cristo Jesus. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está salvando a vida de Onésimo. Se Onésimo fosse preso, ele seria crucificado. Por isso, se Paulo já sabia que revoluções anteriores haviam acontecido, tentativas de rebelião por parte dos escravos haviam acontecido, todas elas haviam sido esmagadas com sangue. Cristo Jesus havia começado uma revolução muito maior quando ele esteve aqui na Terra, mas a revolução de Jesus não foi com armas. Quando Pedro tentou pegar uma espada para tentar resolver o problema, o próprio Cristo disse: Pedro, se eu quisesse resolver isso com a força das armas,
eu pediria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para poderem me socorrer. Agora guarda a espada, porque aquele que com a espada ferir, com ela será ferido. Então, não é desse jeito que eu vou resolver o problema. Paulo está seguindo a mesma ideia. O sistema de escravidão dentro do Império Romano, em alguns anos, acabou colapsando, mas colapsando de dentro para fora. Porque dentro da perspectiva cristã, qual era o conselho de Paulo? Paulo ia dizendo, olha, o pecado ele faz com que a nossa natureza seja má e depravada. Entretanto, o evangelho de Cristo pode regenerar as pessoas. Não importa se elas são livres ou se elas são escravas. Não importa se são ricas ou se são pobres. Todas as pessoas, quando se encontram com o evangelho de Cristo, elas são transformadas por ele. E nesse quesito, Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele está falando agora para escravos, trate o seu senhor como você trataria Jesus Cristo. E ele agora vai dizer para os senhores, trate o seu escravo como você trataria Jesus Cristo. Você pode imaginar que esse tipo de situação não se sustentaria por muito tempo. Quando você tem um senhor de escravos e você tem um escravo, os dois são irmãos em Cristo Jesus e tem que seguir agora as ordens de Cristo Jesus reveladas em sua palavra. Submetam-se uns aos outros como a Cristo Jesus. Então o escravo tem que se submeter ao seu senhor, mas o seu senhor tem que se submeter ao seu escravo. Isso foi uma coisa completamente revolucionária. Foi muito mais revolucionário do que se Paulo mandasse os escravos pegarem suas espadas e lutar contra os romanos. Isso só terminaria numa grande mortandade desse grupo de escravos. Mas a modificação da mentalidade de uma sociedade foi feita quando Paulo disse: submetam-se uns aos outros como ao Senhor. É tanto que essa ideia de escravidão colapsou dentro do Império Romano dentro de alguns anos. Porque agora, durante a semana, enquanto o senhor e escravo trabalhavam juntos, eles tinham que se submeter um ao outro. Eles não podiam falar palavras torpes ou palavras grosseiras um com o outro, nem o escravo com o seu senhor, nem o seu senhor com o escravo, porque agora eles eram irmãos em Cristo Jesus. Eles tinham que dedicar amor um ao outro. Você percebe como que isso modificou completamente a estrutura social daquele tempo? É tanto que Paulo, portanto, ele vai usar a própria sociedade, a própria essência da sociedade romana, que era baseada na escravidão, para poder mostrar, eu também sou escravo de Jesus Cristo. E assim como Cristo Jesus suportou toda a provação para poder conseguir nos salvar, você que é escravo, submeta-se então ao seu Senhor, para que através do seu testemunho, o seu Senhor possa aceitar a Cristo Jesus e possa também ser transformado. O teu testemunho diante dele vai falar muito alto. E quem sabe você vai ganhá-lo para Cristo Jesus, ganhá-lo para o reino. Você percebe que existe aqui alguma coisa realmente muito complexa. E outro detalhe que tem que ser aqui levado em consideração é que no mundo greco-romano, a escravidão era completamente diferente daquilo que aconteceu no Novo Mundo, aqui nas Américas. Nas Américas, uma etnia específica foi escravizada. Os africanos eram capturados do seu continente e trazidos para cá em situações subhumanas, para poder viver uma vida de, no máximo, 7 ou 10 anos de escravidão. Tantas eram as situações complicadas que eles viviam que acabavam morrendo. No mundo greco-romano, não havia uma etnia específica que acabava se tornando escrava. Pessoas normalmente que passavam por uma situação de conquista, a sua terra era conquistada por uma outra etnia, essas pessoas eram agora levadas como escravas. Algumas delas trabalhavam por alguns anos e depois recebiam alforria. Enquanto eram escravas, elas tinham, principalmente em Roma, tinham a oportunidade de poder estudar e de alcançar algum tipo de conhecimento. Eram vários os escravos que possuíam conhecimento em direito, em medicina, que tinham, portanto, uma preparação até em filosofia. Eram escravos, mas tinham a oportunidade de poder estudar e se dedicar a isso tudo. E normalmente não passavam a vida toda como escravos, porque eles eram úteis nessa perspectiva. Existe, inclusive, até a possibilidade de que Paulo, quando foi para a região de Antioquia da Síria,
ele teria alcançado Lucas como pelo Evangelho de Cristo Jesus. E provavelmente Lucas fosse um escravo. Existem algumas evidências que dão a entender que talvez Lucas, o doutor Lucas que escreveu o Evangelho e o livro de Atos, tenha sido escravo. Boa parte dos médicos naquela época eram escravos. Você consegue compreender que era uma sociedade bem diferente daquela que nós enfrentamos hoje. Mas é claro que haviam também muitos escravos que passavam por muitos maus tratos. Paulo está dizendo, vamos mudar isso, mas usando as armas de Cristo. Amor, submissão e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades para poder influenciar aqueles que têm mais poder sobre nós, para que eles também sejam transformados pelo amor de Cristo Jesus e de inimigos se tornem amigos em Cristo Jesus. É realmente uma visão revolucionária, mas uma visão que mudou uma sociedade, que mudou um tempo e que pode também modificar o nosso tempo, se nós, usando agora os mesmos princípios, utilizarmos o princípio do amor para podermos lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Pense nisso no decorrer desse dia. Eu estudo a lição. E você?